Olá, mais tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do perfil Pedro Souza, cara. Perfil que você encontra tudo sobre programação, tecnologia e afins. O vídeo de hoje, pessoal, é muito importante porque ele é o primeiro vídeo de um formato que eu quero adotar daqui pra frente, né? Que é esse vídeo com estilo de quadro negro, tá? Então, o vídeo de hoje também tem um tema muito interessante que, na verdade, não é um tema só, são vários temas, né, que muitas pessoas me fazem perguntas sobre freelancing. Então no vídeo de hoje eu decidi selecionar aqui algumas respostas para algumas perguntas, mas na verdade centralizar elas todas em um questionamento só, né? Então o vídeo de hoje vai ser muito útil para você que está procurando ser freelance ou então que você já é freelance e quer aumentar seus resultados. Antes da gente começar, eu preciso dar algumas considerações, tá? Tudo que eu falar aqui, pessoal, eu sou extremamente sincero no que eu preciso falar. Se eu tiver que te falar alguma coisa, eu vou te falar, tá? Eu não vou estar rendido a questões de venda de material ou então patrocínio. Tudo que eu te falar aqui é baseado especificamente na minha vivência, tá? Como alguém que veio de um lugar periférico e conseguiu uma renda bacana através de freelance, tá? A tua realidade pode ser completamente distante da minha, mas o mais importante é tu entender que cada caso é um caso. Todos os casos variam, mas é claro, existem pontos de similaridade de uma realidade para outra. Então eu espero que tu tenha discernimento para entender o que eu estou falando aqui. O outro ponto, pessoal, é que eu estou partindo do pressuposto que você está no seu trabalho e quer virar um freelancer. É claro, se você quer ser um freelancer de profissão, não quer ter um trabalho fixo, mas quer somente ser freelancer, é claro que esse vídeo talvez para você não seja tão útil, mas é claro, tem alguns pontos que podem servir de elucidação para você. Então, eu estou partindo do pressuposto que você tem o seu trabalho e você está fazendo o seu freelance. Então, tudo que eu estou falando aqui foi porque eu fiz isso, tá? Quando eu comecei a ser freelance, eu parti desse pressuposto. Eu tinha meu trabalho, mas eu queria aumentar a minha renda por fora. Então, eu comecei a entrar no freelance por causa disso. Então, sabendo desses pontos, pessoal, vamos aqui começar o nosso vídeo. Bem, para começar, né, eu preciso me apresentar, né? Eu sou Pedro Souza, cara, programador, né, Java, Backend, Kotlin e também sou Game Dev com C, Sharp e Unity, tá? Eu sou formado em análise de sistemas e também tenho uma formação em MBA, gestão de projetos e engenharia de software. Pode parecer estranho eu estar falando isso para você, mas talvez essa já seja a primeira dica do vídeo, que é o seguinte: toda a tua aplicação de estudo, ela deve ser guiada para a prática, tá? Então assim, não adianta tu estudar uma coisa que tu não vai usar. Tu tem que entender que tempo, ele é dinheiro, mas também é conhecimento. Toda vez que tu gasta o teu tempo, ele precisa ser direcionado para algo que tu vai usar. Então, desde que eu me formei, todo o meu estudo ele é guiado justamente para isso, para mim trabalhar um emprego fixo, tendo algumas fontes de renda por fora, tá? Sem deixar, como é que eu posso dizer, um interferir o outro e mantendo sempre a qualidade nas minhas entregas em ambos os casos. Então, quando eu fiz minhas especializações, eu fui justamente pensando nisso, na gestão de projetos e na engenharia de software por causa disso. Porque quando eu me vi a opção de trabalhar com gestão de projetos, eu justamente pensei nesse fato. Pô, eu posso me confundir ali com o meu trabalho, meus projetos por fora. Então eu comecei a fazer um MBA em gestão de projetos justamente pensando nisso, nesse equilíbrio, tá? Então assim, eu faço freelancing desde 2021, cara. Não comecei a fazer freelance porque queria, comecei a fazer freelance porque era necessário. Pois é. Eu venho de uma realidade que eu moro aqui no Nordeste, então a gente não tem um desenvolvimento tecnológico muito bom. Então as oportunidades não viriam, então eu tive que ir através das minhas oportunidades. Mas, certamente dizendo, eu tive que criar minhas oportunidades. Então, desde então, eu venho sendo freelance ali, né? Então, para quem quer conhecer mais da minha trajetória, cara, eu recomendo você me seguir ali no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, né? Que é o pedrosouza.java. Lá você pode acompanhar muito mais do meu processo de aprendizado, como também de prestação de serviço. Então, vamos logo para as dicas. Para começar, por que eu estou escolhendo uma quantia definida para eu te passar essas dicas, tá? Porque os 10 mil? Porque os 10 mil são mais difíceis, tá, pessoal? E a partir dos 10 mil, a regra já começa a mudar, tá? Então, assim, as regras que servem para você alcançar 10 mil não servem para você alcançar os 20 ou 50. São completamente diferentes, tá? Então, assim, os primeiros 10 mil são os mais difíceis, são os mais árduos e são, sinceramente, os que mais vai exigir sacrifício. Então, eu tenho muita propriedade para falar disso, por quê? Porque quando eu alcancei meus primeiros 10 mil, foi ali por em torno de 2023. 2022, 2023, não me lembro ao certo. Sei que foi nessa época. E eu lembro que o processo para conseguir essa quantia já era difícil. E hoje se tornou mais difícil ainda. Por quê? Porque isso eu vou até falar na frente, que é todo mundo, cara, se balançar um pé de manga, cai uns 3 freelancers. Todo mundo está disposto a fazer freelance. Então hoje ficou mais difícil. Entendeu? Então assim, toda dica que você quiser aplicar fora dessa gama, ela talvez não funcione. Então, por isso que eu botei essa título de como fazer seus primeiros 10 mil. Porque os primeiros 10 mil são os muito mais árduos.
exige muito mais sacrifício, né? Então vamos ao primeiro ponto, cara, que é o seguinte. O primeiro ponto que você precisa estar atento com relação de como começar a fazer seus primeiros 10 mil é trabalhe sua comunicação, tá? Por que que eu sempre falo sobre trabalho de comunicação? Por que que comunicação é importante? Existem várias razões pelo qual a comunicação é um fator importantíssimo para você conseguir essa quantidade, né, de faturamento. Um dos principais objetivos disso, uma das principais razões para isso é que o dinheiro, cara, ele tem uma linguagem, tá? Mas eu não estou falando daquela linguagem rebuscada, daquela linguagem formal, não é isso. Eu estou falando que o dinheiro, na maioria das vezes, quando você procura aumentar seu faturamento, você chega num parâmetro de interpretação. O que é esse parâmetro de interpretação? É o nível em que as pessoas conseguem captar suas ideias, né? Até porque, como eu já até coloquei aqui, boas ideias, na maioria das vezes, cara, elas são complexas, tá? Então, boas ideias, assim, nunca são fáceis de falar. Por quê? Porque muitas das vezes as boas ideias, elas não estão inseridas no nosso cotidiano. E tu explicar algo que tu nunca viu é algo muito difícil. Tá? Tipo, o maior exemplo que eu tiro a respeito disso é sobre a relação dos indígenas com os portugueses. Por quê? Porque se você for ver as cartas, acho que do Vaz e Caminho, né, eu acho que nos colonizadores, ele vai dizer que os índios não viram as caravelas. Né? E isso é interessante porque você fica pensando, pô, como é que alguém chega na sua terra e você não vê o meio de transporte que essas pessoas estão vindo? Mas se você for analisar todo o processo, ele não estava querendo dizer especificamente isso. Ele estava dizendo que os índios não conseguiram compreender o que era aquele meio de transporte. Por quê? Porque é algo completamente fora da curva. Eles não sabiam como explicar. Eles não tinham nível de interpretação nem comunicação suficiente para passar o que era aquilo. Então é mais ou menos isso que uma ideia boa faz. Ela vem justamente no teu espectro, no teu ambiente, e você não consegue tirar ela da sua cabeça, porque ela é muito boa. Então por isso que comunicação, cara, é um fator importante, tá? Então assim, o outro ponto é que todo mundo hoje, cara, vende alguma coisa. Então, por que eu tô falando sobre isso também, né? Porque assim, para toda pessoa boa do mundo, existe alguém que faz algo melhor, né? Eu acho que teve um livro do David Goggins, né, que é o Nada Pode Me Ferir, em que ele cita uma moça, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ele cita uma moça que ele estava fazendo a caminhada dele e ela passou correndo por ele como se não fosse nada. Ele disse que olhou para ela, para os olhos dela e viu os cansaços, né? E ele se impressionou com aquilo, né? Então as pessoas citam o David Goggins como o maior exemplo de superação, mas existe até para ele, o cara mais grosso do planeta, considerados, né? Existe alguém melhor do que ele, quem dirá você. Então, o seu diferencial pode ser a sua comunicação, tá? Então, outra coisa é o seguinte, cara. Se você quer chegar no alto nível de faturamento, você precisa aprender a conversar, tá? E comunicação é uma grande parte disso, tá? As pessoas, elas querem conversar, tá? Elas precisam conversar, tá? Sabe? Às vezes você chega, conversa com a pessoa e você consegue extrair vários pontos nela que mostram que ela está reprimindo aquela dor ao mesmo tempo. E as pessoas querem expor isso, tá? Os maiores contratos que eu já peguei não foram feitos pela internet. Eles foram feitos em mesas em reuniões que não tinham nada a ver com o espectro de se assinar contrato, tá? As pessoas, elas querem conversar, elas querem reclamar, elas querem fazer alguma coisa. Então a comunicação é uma ponte gigantesca para isso, tá? Porque normalmente as pessoas vão exigir, as pessoas vão querer conversar, e conversar necessita um hábito de comunicação constante. Então a tua comunicação precisa estar em um nível superior por causa disso. Porque as pessoas possivelmente vão querer expressar suas ideias, você vai querer expressar suas ideias, e é claro, todo dinheiro precisa, todo aumento de faturamento, né? O dinheiro, ele tem uma linguagem. Então a comunicação é uma parte essencial disso, tá? A segunda parte de você começar a fazer seus primeiros 10 mil é crie um bom networking, tá? Isso eu falo com 100% de certeza, cara. Todos os caras bons que eu já vi que faziam freelancing, que eram muito bons no que faziam, eles tinham um networking excelente, tá? Mas não é aquele networking de... A gente quando fala em networking, pensa muito naquela coisa de máfia, sabe? Não, eu conheço fulano que conhece o fulano e tal. Às vezes não é isso necessariamente, mas o cara, ele tem uma possibilidade de atrair pessoas com base no nível de habilidade que ele tem.
né? E é justamente esse outro ponto que o ponto que eu já falei anteriormente, que é a maioria dos bons contratos não são fechados pela internet. Sabe uma coisa muito massa que você pode fazer para você começar a encarnar um pouco dessa mentalidade? É você começar a assistir aqueles filmes de mercado de ações. Um deles é o Grande Aposta, né? A Grande Aposta, Lobo de Wall Street, Piratas do Vale do Silício, todo esse tipo de filmes. Por quê? Porque eles valorizam muito a questão do contrato pessoal, sabe? Então, eu entendo que a internet ela veio para facilitar essa questão da distância. Mas assim, um dos principais espectros que a gente precisa ter em relação ao fechamento de uma venda é a relação da confiança. O cliente ele não pode estar isolado, né, na relação de confiança. Ele precisa confiar em você para fechar um negócio com você, tá? E muitas das vezes essas reuniões não são feitas pela internet, elas são feitas exatamente cara a cara. Tá? Como eu já falei, a maioria dos contratos bons que eu já peguei, eu não peguei pela internet. Eu peguei principalmente por mesas. Mesas de comida, mesas de sinuca muitas das vezes. Já fechei contrato em campo de futebol, entendeu? E não é necessariamente fechar o contrato, mas é caminhar para esse fechamento de contrato. Então, a maioria dos bons contratos eles não são fechados na internet. E você lembra que eu falei que a maioria dos caras bons, eles sentem como se o trabalho viesse entre eles? Não, é por causa da relação tempo-investimento. Por quê? Quanto mais tempo você investir na sua profissão, mais confiança você vai passar. Porque as pessoas não conseguem confiar em alguém que não tem tempo investido naquilo que faz, tá? Então, assim, quanto mais tempo você investir na sua profissão, mais as pessoas vão confiar em você, no seu trabalho. Então, por quê? Porque tempo é uma coisa escassa, não é uma coisa que todo mundo acha, né? Então, um cara que, por exemplo, tem, vamos supor, 2.000 horas de programação, ele vai passar muito mais confiança do que um cara que tem 100 horas, entendeu? Então, isso é uma coisa óbvia, mas muitas vezes as pessoas não entendem esse processo. Que às vezes quando você vai fechar uma venda, a pessoa precisa ver em você tempo investido, sabe? Então, assim, quando a pessoa vai reuniões, isso acontece muito. É muito comum a pessoa que você vai fechar negócio, a pessoa perguntar, pô, quanto tempo você é um programador? Se você pegar um cliente esperto, ele vai fazer isso, vai fazer certamente essa pergunta. Quanto tempo você é um programador? Ela quer saber o tempo que você investiu naquilo, tá? E isso vai até mesmo para o ponto que é o seguinte: demonstre para as pessoas que você está investindo seu tempo. Eu entendo que às vezes com rede social é difícil fazer isso, mas assim, sempre que possível, mostre que você está engajado em projetos, sempre fique atento a eventos você fecha muito networking, evento. Sempre fique atentos principalmente ficar atento principalmente à questão de como é que eu posso falar? Aqueles pits, sabe? Pits, é isso, exatamente. O que é o pitch? É aqueles 90 segundos ali que você tem para vender sua ideia para alguém que tá parado no banco, que alguém que tá parado numa fila de uma farmácia, alguma coisa. Esses micro momentos, eles podem se tornar grandes momentos, tá? Eu já teve a oportunidade disso acontecer. Às vezes tem um pitch ali com uma pessoa de uns 90 segundos ali para explicar um projeto que você está engajado e a pessoa conhece alguém que está fazendo algo parecido, que está precisando de algo parecido e fala de você. Entende? Então, essa relação de tempo e de investimento ela é muito poderosa para o network. Por quê? As pessoas não vão fazer amizade com você se você não for uma pessoa interessante. Tá? Hoje as pessoas pensam que networking é aquele ato de você ser amigo da pessoa. Não é isso. É o ato de você ter algo de valor suficiente para aquela pessoa sair ganhando a recomendar você. Então, essa é mais ou menos a habilidade para você criar um bom network. E bons contratos, normalmente, eles vêm de bons networks. Tá? Existe uma cúpula, existe como se fosse uma sociedade secreta nessa questão dos bons contratos, né? Porque às vezes as pessoas elas se fecham ao ponto em que elas não deixam esses bons contratos vazarem daquela bolha, né? Então, às vezes quando tem uma pessoa precisando de alguma coisa, já tem alguém ali que já faz aquilo. Então, a forma de você furar essa bolha é você mostrando que você tem tempo e você tem tempo investido naquela sua profissão. Então, assim que se cria um network, né? Então, o próximo ponto é a relação de estabeleça uma base sólida de clientes, cara. O que eu quero falar com base sólida, irmão? Base sólida quer dizer base de faturamento? Não, não estou falando disso. Eu estou falando sobre base social de clientes, uma base sólida e social, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que foque em qualidade em vez de quantidade. Sabe qual é o maior erro dos programadores freelancing quando eles entram nesse mercado? É porque eles estão extremamente focados em ser em quantidade. Eles pegam sempre o maior gama de clientes possíveis e não analisam aquela carteira de clientes ou então não analisam ali a
digamos, a procedência de muitos deles. E o que acaba acontecendo? A pessoa se embanando toda. A pessoa se tropeça nas próprias pernas por causa disso. A pessoa não tem noção do tipo de cliente que ela tem, tá? Existe uma prática que você tem que fazer se você quer se tornar bem sucedido em qualquer coisa na sua vida, é uma coisa que eu chamo de grande filtro. O que é isso? Você precisa selecionar o tipo de pessoa que você tem por perto. E assim, eu não tô falando isso pra dizer, seja ultra seletivista, seja use de traços preconceituosos. Não, não tô falando isso. Mas existem pessoas, cara, que elas vão mais atrapalhar você no seu processo de crescimento do que ajudar, tá? E você precisa ter discernimento e força de vontade para dizer pra essa pessoa que não dá, tá? Eu vou já falar nisso na frente. Mas enfim, foque em qualidade em vez de quantidade. Não fique focado especificamente em faturamento, tá? Não faça isso. O segundo ponto é de você estabelecer uma boa base de clientes é ter um plano B, cara. Por que eu falei que é interessante você ter um trabalho para depois você querer virar freelance? Por quê? Porque, cara, é preciso ter um plano B. É preciso ter um plano para caso tudo dê errado, sabe? E assim, caso você seja jogado a uma realidade onde você não pode selecionar seus clientes, você precisa estar preparado para um dia todos esses clientes irem embora e você ficar sem nenhum, tá? Então, tem o seu trabalho, cara. Tem o seu trabalho, mas também tem os seus planos por fora. Entende? Então eu acho muito interessante isso, porque esse é um erro que a maioria das pessoas comete. Elas estão tão focadas em quantidade que elas não filtram bem a sua rede de clientes. E quando tudo aquilo vai por água abaixo, a pessoa, você para de falar, de ouvir falar o nome da pessoa do nada. Sabe, já tem vários amigos que foram assim, pô, ouvi falar, Furano tá fazendo 10 mil, 15 mil só com freelance. E aí de um dia pra noite ninguém sabe mais do cara. Aí por quê? Porque o cara criou ali uma base de clientes que ela não foi sólida. Não criou uma base na pedra, ele criou uma base na areia, igual aquela história da Bíblia, né? E quando veio a tempestade, isso são momentos ruins, né? A pandemia tá aí pra mostrar isso. Então, quando aquela tempestade veio, não teve base sólida. Foi tudo embora. E às vezes você não tem um plano B, como é o caso dessas pessoas. E isso é um problema, tá? Porque vai atrasar a sua vida como um todo. Entendeu? Então hoje, por exemplo, na minha carteira de clientes, eu não tenho mais do que 10 clientes. Não tenho mais do que isso. Mas todos são meus amigos. Todos são pessoas próximas. Então são bases sólidas. Já vou com 2 anos com as pessoas e até agora a gente não teve nenhum empecilho. Então esse é o poder de você criar uma base sólida, né? A possibilidade. Então o terceiro ponto de você criar uma base sólida é com relação à competição cliente-empresário. Às vezes isso vai muito à questão social, é claro, mas tem muito cara que às vezes você vai prestar serviço pro cara para ajudar ele, tá? E ele vê uma relação de competição ali, né? Então, assim, como é que isso funciona? É tipo o cara ser empresário, aí ele tá ouvindo ordens de um cara mais novo, ou um cara que não é do setor. Muita gente não tem esse controle de ego, pessoal. Então, assim, tem muita gente que não vai saber lidar bem com isso, tá? Não vai saber lidar bem com essa atitude. Então, ele fica naquela relação ali. Ele não aceita ser um cliente, mas ele é um empresário. Ele fica tentando impor pra você ali aquela coisa, eu sou empresário, tô tantos anos e tudo. E é nesse momento, cara, que você precisa fazer o que a gente vai fazer lá na frente, que é aprender Open Circles, tá? Porque isso é importantíssimo. Ter uma base sólida de clientes envolve você encerrar muitos ciclos, tá? Então, às vezes essa pessoa que tem essa relação competitiva de não aceitar ordens e aceitar sempre estar num patamar superior, ela mais atrapalha do que ajuda, tá? Então, assim, é o tipo de pessoa que não vai fazer bem para você na sua base. Então, estabelecer uma base sólida de clientes é algo importantíssimo para você ser um freelancer de sucesso, tá? Então, o quarto ponto é se planeje para desastres, cara. O que eu quero falar com isso, cara? Quando a gente inicia um processo, um projeto novo, é muito comum a gente estar inserido em uma realidade em que a gente é programador, aí nosso ego sobe. Porque a gente fica pensando assim, não, eu sei fazer e tudo. E a gente pensa que tudo que a gente fizer vai dar certo. Cara, a maioria dos freelancers, eles dão muito errado. Dão muito errado mesmo, tá? Por que eu quero dizer de dar muito errado? Por quê? Porque normalmente você, quando vai prestar um freelance pra alguém, a pessoa nunca viu o seu produto. Nunca viu um produto nada parecido com aquilo, na maioria das vezes. Então, às vezes a gente queima a largada muitas das vezes. E é exatamente esse o ponto, o primeiro ponto que eu quero falar, que é aprenda a ir devagar, cara. Tem uma fase muito importante para você começar a faturar muito, que é o quê? Você precisa ter planejamento. Toda ideia tem que passar pelo período de ideação e o período de métrica. O que são essas duas coisas?
O período de ideação é quando a ideia começa a nascer. É quando ela começa a tomar forma, sabe? É quando você começa a ver o que encaixa no que. É mais ou menos isso. A parte de métrica vai ser a parte em quanto tempo você vai levar para atingir essa solução, palpavelmente. Ou seja, quanto tempo você consegue construir aquilo, baseado na ideação. Então, assim, esse período de ideação, ele não é um período rápido, cara. Ele é um período que ele exige muita paciência e muito tempo, tá? Voltando de novo àquela questão do filtro de cliente. Se você pegar um cliente que ele não tem essa mente de inovação, essa mente de estar focado na inovação, ele está focado somente no faturamento, ele vai querer queimar a largada. Ele toda vez ele vai querer queimar a largada. Ele não vai aceitar ordens, ele vai querer começar o mais rápido possível. E a chance de um freelance desse nível dar errado é grande. Tá? É muito grande. Então, é justamente também nesse período de ideação que você vai se preparar para as chamadas besteiras que você faz no processo de desenvolvimento. Você começa a pensar nas possibilidades, você começa a pensar no que pode dar errado, e isso tudo é muito importante, tá? Então, assim, o período de ideação, é importantíssimo, por isso que é importante você ir devagar, né? O segundo ponto é, o pensamento tem que ir além da venda, cara. Eu já vi, não só pessoas mesmo, mas empresas, de modo geral mesmo, ter esse hábito, que é o quê? É o pensamento de fazer um software até a hora da venda. É o fazer o software todo pensando em faturamento. Eu entendo que o software ele tem que faturar, eu entendo perfeitamente. Mas assim, o pensamento está quando esse pensamento ele se torna exclusivista, voltado somente àquele processo de você vender. Resultado, o software ele é feito só para funcionar, não é para resolver a vida do cliente. E cara, isso aqui é um problema enorme, porque assim, se o software não é feito para se manter robusto e funcional, ele vai dar problema mais do que ele resolve problema. E a gente vai para o terceiro ponto, que é o seguinte: o perigo do marketing boca a boca, né? Existe uma coisa mais poderosa no universo que o marketing boca a boca, eu tô para conhecer, tá? Tirando o juro composto. Mas assim, é muito fácil você perder grandes oportunidades por causa de boca a boca, cara. Muito fácil, tá? E assim, uma coisa que eu me policio muito, não só em freelancing, mas no mundo real mesmo, no seu trabalho cotidiano, cara. O marketing boca a boca ele é muito mais rápido de ser transmitido, entende? Então, quando você tem um pensamento exclusivista para a hora da venda, você queima largadas, você deixa de fazer medidas processuais importantes. Aí o que acontece? O sistema sai ruim. E quando o sistema sai ruim, todo mundo sabe que o seu sistema é ruim, entendeu? Então, assim, a chance de você ter um aumento de faturamento, chegar nos seus primeiros 10 mil, tendo um péssimo marca de boca a boca, cara, é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Você não vai chegar nem nos 5 se brincar. Ninguém vai querer pagar pelo teu produto, tá? Então, assim, tem esse pensamento além da venda. Tem um pensamento de sustentabilidade, que fazer as tuas medidas a fim que tu possa sustentar, né? Aquele cliente possa se sustentar com aquele software, né? Então, o quinto ponto, e nosso último, é justamente o que eu já falei antes, que é o aprenda a romper ciclos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto aqui, porque é o seguinte: eu cometi vários erros durante a minha vida como freelancer, porque eu não pude aprender bem essa parte, sabe? Porque eu saí de uma realidade em que eu não tinha oportunidade a não ser procurar meus próprios clientes. Então, quando eu estava inserido naquela realidade, eu comecei a ser muito complacente, né, com algumas coisas que os clientes faziam. E assim, isso me prejudicou muito, muito, muito mesmo, sabe? Ao ponto de você ter mais problema do que solução, sabe? Isso afeta a tua vida como um todo, não só na questão de faturamento, mas como um todo mesmo. Então, assim, aprender a romper ciclos é algo muito importante, tá? Porque, assim, existem ideias, cara, que elas são ruins, tá? Existem ideias que elas são ruins. Não vai adiantar você investir naquela ideia, porque ela não vai pra frente, entendeu? Já peguei muito caso de cara que chegam pra conversar aí, pô, bora fazer uma ideia, tô aqui com um negócio massa e tudo. E você cita, cara, e quando você vai ver a ideia do cara, a ideia é ruim, entendeu? A ideia é ruim, você tem que dizer, pô, mano, eu não tô sentindo essa ideia boa assim, vamos olhar uma visão mais macro, vamos ver o que falta, sabe? E é exatamente isso às vezes que precisa, é você ter a coragem muitas vezes de dizer pro cara que talvez aquilo não vai dar certo,
entendeu? E isso é um hábito, cara. O hábito de falar o que as pessoas não querem é um hábito, tá? Então, assim, essa é a parte principal de aprender a romper ciclos, né? A segunda parte é que existem pessoas que não são bons profissionais, cara. Que não são bons profissionais mesmo, entendeu? Eu já peguei muita gente assim também. Cara que não é um bom profissional. Às vezes é o cara que é patrão, mas ele não gosta do ônus de ser patrão, da responsabilidade. Ele gosta só do status disso. E às vezes tem pessoas esse tipo de pessoa que vai entrar no seu caminho, entendeu? Então, aprender a romper ciclos, cara, é algo muito importante. Muito importante mesmo por causa desse tipo de pessoa. Porque essas pessoas, elas, eu diria que tem certo tipo de gente que adora ter alguém pra xingar, sabe? É tipo isso, sabe? Eles adoram ter pessoas para elas poderem descarregar toda a raiva deles e eles não ter alguém pra contestar. Existe esse tipo de gente, tá? E normalmente isso vai ser cliente seu, entendeu? Porque às vezes vai muito pelaquela vista que cliente sempre tem razão, entendeu? Então, assim, essas pessoas é muito difícil você lidar porque, por incrível que pareça, quando você se torna mais complacente, parece que você atrai mais gente assim, entendeu? Então, assim, elas conseguem saber quando elas lidam com gente muito complacente, sabe? Muito misericordioso. Eles conseguem sentir um faro, cara, alguma coisa assim. Eu lembro que na época, quando eu tinha problema com isso, eu atraí muito cliente ruim, cara. Muito cliente ruim mesmo. Fui chamado de irresponsável várias vezes, já me mandaram embora de estabelecimento, entendeu? Já sofri ameaças, até ofensas racistas por causa disso. Então, assim, existem pessoas que não são muito profissionais, cara. E é para essas pessoas você não deve investir seu tempo, tá? Entenda que o tempo ele é uma medida irreversível. Então, toda vez que você investe tempo em alguma coisa, você está gastando seu tempo de vida ali. Tá? Então, assim, algumas pessoas não merecem o seu tempo de vida, não merecem o tempo de estudo que você investiu, se você é uma pessoa estudiosa, claro. Essas pessoas não merecem esse tempo de estudo voltado para resolver o problema daquela pessoa. Tá? Eles não merecem isso. Tá? Então, às vezes, é necessário você romper ciclos, porque às vezes esse tipo de comportamento de péssimos profissionais, outros profissionais da outra carteira de clientes, eles podem observar aquele comportamento e eles começam a replicar aquilo involuntariamente, por causa do efeito manada. Então, às vezes é um cliente que grita contigo, aí outro cliente vê. Aí o cliente pega, o outro cliente que viu, começa a gritar contigo também. Por quê? Porque ele acha que pode. Entendeu? Por causa disso. Efeito manada. E é exatamente esse é o terceiro ponto, né? Existem clientes ruins, cara, que tomam tempo. Essas pessoas, cara, infelizmente, elas tomam muito tempo da gente. Muito tempo da gente mesmo, tá? A maioria das vezes, essas pessoas elas vão mais te gastar tempo do que te trazer dinheiro. Ou seja, essas pessoas... Tem cliente, cara, que não vale o dinheiro que paga. Entendeu? Existe gente assim, tem cliente que não vale o tempo que paga. É só dor de cabeça. Entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece. E quando você se torna uma pessoa que tem a capacidade de romper ciclos, você aprende a direcionar seus esforços naquele cliente bom. Às vezes a gente tem muito esse hábito, cara. Quando começa a crescer a carteira de cliente, a gente fica deslumbrado, né? A gente não olha mais os clientes como indivíduos, a gente olha eles como números. E, cara, isso é um problema muito grave, porque quando você começa a enxergar o cliente como um número, você começa a tirar todo aquele processo de enxergar potencial. Cara, eu já tive amigos que são freelancers que o que acontece? Às vezes tem uma aplicação no cliente seu que ela pode se tornar uma aplicação de nível global, cara. Entendeu? Ela pode se tornar uma aplicação de nível global mesmo, que todo usuário pode usar. E isso acontece. Entendeu? Já tem vários amigos meus que isso aconteceu. Isso não chegou a acontecer comigo ainda, né? Espero que aconteça. Mas tem várias aplicações que elas são feitas para um cliente específico, ela pode se tornar uma coisa no nível global, né? E ali você não vai atingir só seus primeiros 10 mil, né? Você vai atingir dos 50 para cima. Então, porque já adiantando, né, nos principais pontos de você começar a arrecadar muita grana acima dos 20, é isso, é pensar como as pessoas em forma de massa, não é em forma de indivíduo, né? É tipo indivíduos iguais, né? Então, assim, essa parte de clientes ruins, cara, tomar o teu tempo é uma coisa muito importante, tá? É uma coisa importantíssima que é necessário ter para você conseguir alcançar ali o seu propósito, que é fazer seus primeiros 10 mil. Todas essas dicas que eu passei aqui, elas têm um fundamento, coisas que eu já apliquei já há muito tempo atrás e na verdade até aplico, né? Algumas delas até aplico. Como já falei, a regra muda quanto mais dinheiro você faz.
mas muitas delas eu ainda permaneço, né? Permaneço nesse processo de aplicação. Então, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o primeiro vídeo nesse formato, então vai ser um vídeo bem, digamos, longo, né? Já tá com uns 30 minutos aqui de gravação, mas ele é um vídeo muito informativo, voltado para quem quer realmente subir de nível nessa área de freelancing, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e, é claro, dar o like para assistir mais conteúdo como esse, tá? Então, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais também. Se você curte esse tipo de conteúdo mais informativo, não esquece de me seguir aqui no meu Instagram para você acompanhar muito mais conteúdo, muito mais insights como esse. Então, até o próximo vídeo. Valeu, foi e tchau.